Bora testar seu conhecimento sobre o toque? Hoje eu apresento um vídeo diferente. Trago para você uma aula em que apresentei aos meus colegas do mestrado em Sociologia o que é o toque, quais são os sintomas de cada subtipo, as compulsões e as evitações. Nessa aula apresentei também alguns casos clínicos para que eles pudessem entender um pouco mais sobre o que se passa na mente do portador do toque. Resolvi compartilhar a aula aqui no canal porque com frequência recebemos mensagens de portadores do toque já diagnosticados, mas que têm dúvidas sobre qual é o seu subtipo. Saber o subtipo é muito importante para que o portador aprenda corretamente a forma de aplicar o nosso método RQD e desafiar o toque, pois somente desafiando o fazer a tão famosa EPR que o portador deixa de executar os seus comportamentos de segurança e se expõe ao temido. Então, fica comigo ao final porque eu vou lhe passar o link para que possa responder um questionário que irá ajudá-lo a identificar qual é o seu subtipo de toque. Bom, o nome transtorno obsessivo compulsivo, vulgarmente conhecido como toque. Pode colocar o próximo, professora. O toque, ele tem 4 subtipos. 3 são os mais conhecidos e tem um 4º subtipo que, infelizmente, ele é desconhecido até por colegas psicólogos e psiquiatras. Então, dúvidas e verificações, alinhamento em ordem, contaminação e limpeza, ok. Agora, pensamentos intrusivos é algo que chega pra gente no consultório, inclusive é o foco do meu trabalho, da minha pesquisa, porque eles chegam sem saber o que está acontecendo e com muitas culpas, muito tabu. Toque de alinhamento e ordem. Quais são os sintomas obsessivos? Porque a gente tem a obsessão, que é o que acontece dentro da cabeça da pessoa, e essa obsessão é que vai gerar o comportamento, seja de compulsão, de evitação, seja do que for. O alinhamento e ordem, ele tem preocupação constante com simetria e perfeição. São pessoas que ficam diante, por exemplo, de um trabalho, esse trabalho aqui não passaria por quem tem, porque ele não está alinhado, ele não está certinho, os espaços não estão iguais, ele ficaria horas perdido em cima disso, porque causa um desconforto nele. Medo de algo ruim aconteça se os objetos não estiverem ordenados. Às vezes tem essa obsessão de que essa sala, então, ele ficaria desorientado, porque as cadeiras estão todas irregulares, eu não vou conseguir apresentar direito porque as pessoas não estão na posição certa, isso gera um desconforto nele. E essa dificuldade de tolerar a desordem. Esses são sintomas obsessivos, o que passa dentro da cabeça dele. O que a gente vê? A gente vê ele com uma organização repetida, as coisas têm que estar todas certinhas, tudo direitinho. A gente vê uma repetição de rituais e alinhamento, algo do tipo tira, coloca tantas vezes. A gente vê também um alinhamento e ordem no sentido de números. Eu tenho que dar tantos passos, eu tenho que fazer tantas coisas. Então, assim, é uma prisão que ele fica tentando aliviar a angústia dele. E a compulsão ou evitação vem exatamente para diminuir a ansiedade. E a contagem ou repetição mental. Eu preciso fazer 5 vezes, eu preciso fazer tantas vezes. Toque de dúvidas e verificações. É aquela pessoa que a gente vê conferindo várias vezes. Então, o sintoma obsessivo é um medo persistente de ter cometido um erro. Eu fiz algo errado, eu deixei o gás aberto, e isso gera, lá no terceiro, uma preocupação com consequências catastróficas. O fato dele ter feito não ter fechado a janela direito, não ter colocado o gás correto, vai acontecer algo ruim e eu vou ser responsável por isso. E aquilo toma um domínio muito grande na cabeça dele. E dúvidas constantes sobre ações passadas. Será que eu fiz correto? Será que eu falei exato? Tem pessoas que saem, por exemplo, com o celular e ficam gravando e conferindo tudo o que fez durante o dia, chega em casa, revê tudo para ver se falou alguma coisa indevida, se prejudicou alguém de alguma maneira. Então, quais são as compulsões? Verificação repetida, ele volta extrato de banco, mensagens de e-mail, mensagens de WhatsApp, repetições de ações até sentir que está tudo certo, eu fiz adequadamente, lixo, fica revirando lixo para ver se não está jogando algo fora.
e buscar garantias de terceiro. Você tem certeza que eu não falei nada de errado para o outro? Você tem certeza que não tem nenhum lixo aqui que eu posso jogar fora? Então fica buscando essa garantia. Contaminação e limpeza é o mais conhecido. Então, os sintomas obsessivos, medo excessivo de contaminação, preocupação com doenças, sensação de nojo extremo, eles falam de uma sensação mesmo. A minha mão está impregnada de sujeira e medo de contaminação mental. Aqui, se eu pensei, eu preciso ir lá tomar um banho, lavar para esse pensamento sair da minha cabeça, porque isso está me incomodando, isso vai acabar acontecendo. Aí vem as compulsões. Lavagem excessiva a ponto de ferir. Vaso, usar o vaso. Tem pessoas que gastam 2, 3 rolos de papel higiênico quando vai usar o vaso. Então, as lavagens excessivas, limpeza compulsiva de objetos. Tem pessoas que perdem o aparelho de celular de tanto que passa álcool, de tanto que computador, se colocou o computador aí na mesinha, igual vocês colocaram, chega em casa, desinfeta o computador inteiro. Por quê? Porque encostou na faca, encostou no lanche, foi lá e pegou no computador. Evita situações ou lugares considerados sujos, não senta nessa cadeira, não senta, entendeu? Coisa que não sobe não. Uso excessivo de desinfetantes. Compram absurdamente uma quantidade, lava muito, gasta muito e depois enxágua muito para ter certeza que não ficou resíduos. E troca constante de roupa. Cheguei, sentei, não senta na cama, troca a roupa de cama todos os dias. Se alguém encostar na roupa de cama, troca tudo. Se por acaso esbarrar um pedacinho no chão, troca tudo. Agora a gente chega no meu foco de objeto de pesquisa, que é o toque de pensamentos intrusivos ou pensamentos repugnantes. São sintomas obsessivos de que maneira? Tudo acontece dentro da cabeça da pessoa, inclusive alguns rituais compulsivos também. Então, pensamentos intrusivos e indesejados, de violência, de blasfêmia, de pedofilia, de sexo com pessoa de um gênero que não me interessa, e aí a mente é invadida o tempo todo. E com isso, a pessoa tem um medo de agir conforme os pensamentos. Uma simples faca, uma pessoa que tem um medo de uma faquinha, não pegaria nessa faca, porque a mente dela é invadir, que eu vou pegar essa faca e vou fincar ela ali. Entendeu? Então, é o tempo todo esse terror de mente invadindo, aí ele evita almoçar junto com os familiares, porque eu estou no alcance da mão, eu vou ferir meu pai e minha mãe. Dúvidas obsessivas sobre a própria moralidade. Então, se eu penso, eu sou capaz de fazer, eu sou uma pessoa ruim. E isso causa por isso que chama repugnante, porque são pensamentos que causam repúdios. Professoras de ensino fundamental começam a ter imagens de pedofilia com os alunos, aí não encostam nas crianças, acabam se afastando de sala de aula, e isso tudo gera, obviamente, uma angústia extrema e uma culpa. E por que é um toque subdiagnosticado? Alguém aqui imagina um pai começar a ter pensamentos de que eu estou violentando sexualmente minha filha, ou então abusando da minha filha. Vai contar para alguém? Não vai contar. Não vai contar para a esposa, uma mãe não vai contar para o marido, não vai contar para o pai, porque vai achar que eu vou parar na cadeia, as pessoas vão achar que eu sou isso. Não conta nem para o psiquiatra. Até que eles chegam numa pesquisa, e tem crianças também que pensam assim. Então as crianças, elas falam com mais facilidade. Mãe, estou tendo uns pensamentos na minha cabeça que não estão legais, esses pensamentos. Aí a mãe digita lá no Dr. Google, o Dr. Google vai e direciona, felizmente, às vezes, para bons canais que indicam, a gente recebe muito, mas às vezes cai em situação também, como toda pesquisa na internet, né, que acaba desorientando mais ainda. Então, quais são os sintomas compulsivos? Rituais mentais para neutralizar o pensamento. Eu pensei uma coisa ruim, eu preciso pensar uma coisa boa. Então, a pessoa fica, por exemplo, eu tive um paciente que ele era um produtor musical, que ele ficava 8 horas produzindo uma música. Na hora de apertar o Enter, ele tinha que estar com um pensamento bom na cabeça, porque senão a música ia ser um fracasso. Aí ele ficava horas. Já chegou a deletar o trabalho dele inteiro
porque na hora que ele apertou com um pensamento ruim. Então eu preciso pensar coisa boa. A partir do momento que ele começa, eu não posso pensar sobre isso, esse não posso pensar já faz com que ele pense. Então ali já começa tudo. Busca constante por garantias, inclusive para o outro. Eu pensei isso assim, insensado. Será que eu sou capaz de fazer isso? Eu preciso, e faz muito isso com o psicólogo, só que a gente não pode ficar garantindo, porque isso é uma repetição do sintoma. Evitamento de gatilhos, por exemplo, eu, mulher heterossexual, se eu tenho toque, começo a ter a minha cabeça invadida por imagens, vejo ela, nossa, ela é bonita, né? Nossa, achei ela bonita, acabou. O toque começa, se você achou ela bonita, é porque você está afim dela. Aí eu chego para a aula, não sento do lado dela, sento lá do lado de lá. Então começa para evitar gatilhos. Deixa de sair de casa, deixa de frequentar ambientes que tem aqueles estímulos, professor para de ir para a aula. E a autoverificação. A pessoa começa a se observar para ver se ela vai ter mesmo algum desejo de fazer aquilo que a cabeça está pensando. Por isso que é um toque muito difícil, é o meu objeto de pesquisa exatamente por isso. Bom, agora eu trouxe aqui o seguinte, João tem os sintomas, ele sente que tudo ao seu redor deve estar perfeitamente alinhado, organizado de uma maneira específica para evitar a sensação de desconforto extremo. Acredita que se as coisas não estiverem exatamente como devem estar, algo terrível vai acontecer, mesmo que não haja uma conexão lógica entre essas duas coisas. Esse é fácil. Qual que é o subtipo? É o 2, alinhamento e ordem. Então vamos lá, professora. E quais são as compulsões comuns a esse subtipo? Pode passar. É o que eu falei, uma organização repetitiva. As pessoas podem gastar horas organizando ali os objetos. A repetição de ritual, de ficar realmente ali até ter essa sensação de que está tudo certo. E contagens ou repetição mental. Vamos para o outro. Clara questiona repetidamente. Clara questiona repetidamente se realmente realizou uma tarefa correta, como se trancou a porta, se apagou as luzes, se desligou o ferro de passar roupa. É um medo irracional de que, se não verificar, algo pode ocorrer, uma tragédia, um incêndio, um roubo. Dúvidas e verificações. E aí a gente fica, então, a pessoa com esses entram em compulsões. Pode subir, professor. Compulsões de verificação repetida, é aquela coisa de que vai várias vezes, volta, será que eu apertei, será que eu fiz, será que eu busquei? Para quê? Para ter a certeza de que ele não vai ser responsável por nenhuma tragédia que vai acontecer. E buscar garantias de terceiro, será que eu fiz, será que eu não fiz? A gente está falando aqui de pessoas que ficam horas fechando porta, trancando, fechando cadeado, puxando cadeado, a ponto de quebrar chave. Então, assim, é uma prisão. Sofia tem medo constante de ser contaminada por germes, sujeiras, produtos químicos ou até mesmo pela simples presença de outras pessoas ou objetos que considera sujo. Ela tem uma preocupação exagerada de contrair ou espalhar doenças, mesmo quando o risco é mínimo ou inexistente. E tem essa sensação de nojo extremo e medo de contaminação mental. Aqui a gente está diante do 3. Quais são, então, os compulsões mais comuns? Que eu já falei: lavagem excessiva das mãos, limpeza compulsiva dos objetos, evita situações, lugares considerados sujos, usa excessivamente desinfetantes e tem troca constante de roupa e evita tocar nas pessoas. Carlos tem pensamentos recorrentes de natureza violenta, sexual, blasfêmia ou moralmente inaceitável. Ele tem medo de agir conforme os pensamentos e os questionamentos constantes é se ele é uma má pessoa por ter esses pensamentos. E ele acredita que ter esses pensamentos é tão ruim quanto agir sobre eles. Quais são as compulsões, então? Ele entra num processo de compulsão em que ele faz os rituais mentais para neutralizar os pensamentos, essa busca constante por garantia, evita os gatilhos, que eu já falei, e a autoverificação. Nossa equipe criou um método para ajudar ele a contestar isso daí, que é o método RQD, que é o meu objeto de pesquisa. Ele é composto por 7 passos de técnicas já existentes da TCC, da metacognitiva. A gente só colocou eles de uma forma sistematizada para facilitar.
E uma das técnicas que a gente utiliza é a rotulação do pensamento. Para isso, nós criamos os monstrinhos do toque. Esses monstrinhos foi a gente que criou, a gente que desenhou, para ajudar inicialmente as crianças a identificarem o que é o pensamento dela e o que é o pensamento do toque. Mas eles fizeram tanto sucesso que a gente trabalha com os adultos também. Então esse é o monstrinho detalhista. Quando começa eu preciso colocar assim, assim, assim. Quem está falando na sua cabeça, vamos rotular esse pensamento aí. Ah, é o monstrinho detalhista. O de dúvidas e verificações, a gente colocou o monstrinho, sobe mais um pouquinho, o monstrinho inseguro. A gente desenhou ele com esse olhar desesperador mesmo, esqueci o nome, esse labirinto que está essa redemoinho que está ali no peito dele, porque ele entra naquele circuito e não consegue terminar mais. Então, quem está falando que você precisa fazer isso? É a realidade ou é o monstrinho do toque? O de contaminação e limpeza, a gente colocou o monstro nojentinho. Pode subir, professor. O de pensamentos intrusivos, nós fizemos vários. E quem deu o nome foram as próprias crianças que a gente atende, elas que deram os nomes para os monstrinhos. Esse é um monstrinho cabeçudo. Ele tem um cabeção enorme, com vários pensamentos, nada a ver, que não combinam com ele. Então, é importante ele saber diferenciar isso, ele distanciar, principalmente para ele saber, isso não é meu. E aí a gente tem o monstrinho malvado e o monstrinho mandão. O malvado é aquele que vira e fala, se você comer desse bolo, algo de ruim vai acontecer com sua mãe. Aí o mandão vira e fala, então não come do bolo. Entendeu? O malvado fica jogando pensamentos ruins. Já recebi pessoas que não comiam nada, porque tudo que ela ia comer, alguém da família ia morrer. Aí ela entrou num processo de ritual invertido. Não, agora então, se ele está falando que eu não posso comer, eu vou ter que comer, porque se eu não comer é que algo vai ruim. Você já sabe o que aconteceu, né? A pessoa passou a comer até vomitar. Então, esse processo invertido para ter garantia também não é. Então, se a gente tivesse uma aula de 2 horas, eu ficava explicando mais. Mas esse é um pouco das referências. E só para vocês terem uma noção do que é o toque, qual o transtorno que de fato ele causa na vida das pessoas e que gera realmente muito sofrimento. Por isso que eu estou aqui. Obrigada. Então vamos lá. Você vai acessar o link desse formulário na descrição desse vídeo, que será direcionado para esse formulário que vai te ajudar a descobrir qual é o seu subtipo de toque. Ele é super simples de preencher e você vai começar colocando aqui o seu e-mail e encaminhar para a próxima página. Você será direcionado, então, para sessões com 8 perguntas, em que você vai escolher marcar sim ou não. Por favor, leia atentamente cada uma dessas afirmações e escolha sim, caso ela combine com você, e não, caso não tenha nada a ver. Responda todas com muita calma e registre ao final quantas respostas você colocou como sim. E pode então passar para a próxima página, em que você vai encontrar novamente 8 afirmativas, em que você vai ler atentamente e escolher sim ou não. Registre o número, próxima página. Será encaminhado para a sessão 3, com mais 8 perguntas, em que vai repetir o processo, próxima página, e chegará na sessão 4, onde você finaliza o preenchimento do seu formulário. Feito isso, você vai fazer o registro das respostas. Cada uma das sessões você vai colocar quantas respostas sim você marcou. Nesse formulário, eu marquei mais sim no toque de pensamentos repugnantes. Esse, então, é o predominante. Se dê essa oportunidade de se libertar desse tormento. Agora que você já sabe qual é o seu subtipo de toque, escolha em qual dos treinamentos você quer ingressar. Você pode ingressar no treinamento próprio para o seu subtipo ou você pode escolher o para os 4 subtipos. O importante é que você se dê essa oportunidade de ter uma vida muito mais funcional. E eu espero por você no nosso próximo encontro mensal com todos os nossos treinandos. E é isso, eu me despeço por aqui com um convite que continue conosco, porque toda segunda-feira é dia de vídeo sobre toque.